céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor amado, em cuja tua presença, Senhor, nós estamos reunidos, ó Pai. Pai querido, foram mencionados o nome de pessoas, Senhor, que necessitam de um socorro espiritual, Senhor amado. Pai querido, mais uma vez eu te peço, Senhor amado, contraria a ótica humana, Senhor, a lógica humana, Senhor, a medicina, a ciência, meu Pai. Pai querido, e atenta, Senhor, para essas pessoas, ó Pai. Pai querido, que confesse, Senhor amado, bateram na porta certa, meu Deus. O Senhor mesmo, Deus, que operou no Pai. Que o Senhor venha fazer, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Pai querido, eles receberem, Senhor, a cura, o socorro, ó Pai. Eles venham testemunhar, Senhor, para engrandecer o teu santo nome, ó Pai. E aumentar mais a nossa fé, Senhor amado. Pai querido, olha, Senhor, com o teu olhar de misericórdia, Senhor, para cada um, ó Pai. Nesta hora também, Senhor, nós te apresentamos, Senhor, o teu servo, ó Pai. Pai querido, a qual, Senhor, o Senhor tem escolhido, Senhor amado, para falar através dos lábios deles, Senhor, a nossos corações nessa noite, Pai. Pai querido, prepara, Senhor, ele nesta hora, Senhor amado. Pai querido, prepara nossos corações, Senhor, para receber, Senhor, esse ensinamento, ó Pai. Pai querido, que esse ensinamento seja um maná, Senhor, descido do céu, Senhor, que venha nos alimentar, Senhor amado. Fale conosco, Senhor, através da sua palavra, Senhor amado. Pai querido, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós necessitamos, Senhor amado, para nós sermos crentes melhores na tua presença, Senhor amado. Pai querido, continua conosco, Senhor. São essas vezes que nós lhe pedimos e por fé já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, queremos saudar com a paz do Senhor. Desde já quero convidar a igreja a ficar em pé. Se puder localizar Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Tem tantas informações que eu não quero perder tempo na noite de hoje para falar acerca das grandezas de Deus. Mas se a minha voz falhar, porque a gente tem uma dificuldade devido ao pulmão não ser muito bom, a asma, aí a virose já ataca e vai tudo junto. Aí eu me pergunto, para que Jesus me chamou a pregar? Poderia ficar sentado, mas não podemos ficar naquilo que Deus nos chamou, e a gente fica inquieto. Mas mesmo assim eu estou aqui para servir a Deus com a minha vida. Peço perdão à igreja pela minha demora. Final de ano é correria, devido já para encerrar, o trabalho aumenta, mas quero pedir já para a igreja esse momento. Força achar, me dê um sinal com amém. Eu tenho o costume de fazer uma leitura um pouco longa, para nós ganhar tempo na compreensão. Nós vamos ler só o capítulo 1 até o 8. Por aquele tempo mandou vir Herodes prender alguns da igreja para maltratar, passando a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro. E era o dia dos pães asmos, e tendo feito prender, lançou no cárcere entre 4 escoltas de soldados, cada um para o guardarem. Questionando apresentar ao povo depois da Páscoa, Pedro, pois estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus da parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormiu, e entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta aguardavam o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então os cárceres, as cadeias das suas mãos caíram. Ele disse ao anjo: cinge-te, calça as sandálias. E assim o fez. E disse mais: põe a capa e sai. Amém? Essa você está glorificando a Deus.
Meus amados irmãos, é um texto muito conhecido e já ganhamos tempo porque os irmãos já conhecem e é mais fácil de compreender e também de dar uma glória a Deus, aleluia. A maravilha que está nesse texto aqui, a gente conhece ela cantado, pregado, é um texto de cor, mas é uma das maiores referências que a gente tem sobre a manifestação de uma vida em Deus. É tão óbvio que o texto narra acerca de Herodes. Não é o mesmo lá que queria matar Jesus, não. Havia 3 Herodes na história: Herodes o Grande, Herodes Agripas e também havia o Herodes Antipas. Esse aqui é o Herodes Agripas. 3 Herodes na história. Aquele que queria matar Jesus, o Grande, esse aqui é sobrinho dele. Então mostra que a história vem de um governo, de uma família política. É tão óbvio que eles eram muito influentes naquela época, mas só que eles, a influência deles, devido a conhecer a lei do judeu, diz a história nesse mesmo texto, eles agradavam e o povo assim o gostava. Só que nesse contexto aqui, esse Herodes resolveu prender alguns da igreja para o maltratar. Eu já começo aqui a ministrar, é que o texto diz que começou a tentar prender as igrejas, os membros, só que o texto diz alguns. Perceba que ele não conseguiu alcançar todos, apesar de ser um político, apesar de estar ali no poder, mas ele não alcançou todos. Ele só conseguiu alguns, porque só quem consegue todos é Deus. Só quem ganha todos e alcança é Deus. O homem não chega a todos, chegou só a alguns da igreja, mostrando a grandeza de Deus e a pequenez, vulnerável do homem. Herodes conseguiu prender alguns e assim o maltratar. Passou a Tiago ao fio da espada. E perceba que esse mesmo contexto aqui, Tiago havia morrido, irmão de João. Pedro estava no cárcere. Imagine a situação. Herodes se engrandeceu, achou que tinha matado, por isso achou que poderia prender mais, e conseguiu prender o pastor Pedro. E com isso achou que ia exterminar, acabar, dizimar, paralisar, estagnar, deixar neutro, não se locomover, não se movimentar. Pelo contrário, Herodes não sabia, Agripa, que lá na agenda de Deus, ele só conseguiu tirar a vida de Tiago, porque estava escrito na agenda de Deus. Não foi pela manifestação do seu poder, o poder bélico que ele tinha, pelo contrário, todas as histórias, Jó 4, versos 14, versos 5, vai dizer que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Nenhum deles sequer faltou. Tanto em Salmos 139, 16, vai dizer, e tanto também em Salmos 90, ensina-me a contar os meus dias, para que haja em mim temor, Senhor. Então mostrou que toda a história estava escrita naquele grande dia, lá no livro do eterno Deus, que Tiago naquele dia ia ser decapitado. Não foi pela espada de Herodes Agripas, por achar que fez isso pelas suas mãos, não, porque Deus assim o permitiu. Mas não estava na história, na agenda de Deus, que naquele dia Pedro ia morrer. Mostrou que tudo está no controle da mão de Deus. Deus não perde a direção, aleluia. Ainda que Tiago venha a ser decapitado, mas porque Deus a permitiu. A mesma coisa do cenário de Estevão sendo apedrejado. Deus não tinha poder de livrar, tinha, mas Deus o concedeu. Eu quero vos trazer aqui nesse contexto aqui, de Salmo 139, diz que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Deus sabia o cenário, aonde você ia, aonde você ia ficar. Você ia sair, mas depois ia voltar. E Ele sabia muito bem esse dia que você está sentado aqui, depois de uma luta, de uma semana, correria, cansativo, depois de uma dificuldade, mas Ele sabia que você está aqui. Nenhum vendaval ia te parar, nenhuma luta, nada, aleluia. Tudo estava escrito no livro de Deus.
E nesse dia estava escrito, era o dia de Tiago, mas não seria o dia de Pedro. Aí que entra a história. Aqui a Bíblia vai dizer que vendo isto, agradável aos judeus, prosseguiu prender também a Pedro. Era o dia de Páscoa, ou Panhascos, e tendo feito a prender, lançou no cárcere, entregue a 4 escoltas de soldados, cada um para guardar. Perceba que no verso 5 diz que Pedro, por ele estava guardado. Esse é o maior contexto de dar glória a Deus. É porque no dia da Páscoa, dia de libertação, dia de estar livre, Pedro está preso. Parece contraditório. No dia até para estar livre, o cenário se encontra preso. No dia de liberdade, o cenário parece outro. Parece que as coisas não estão dando certo. Mas é nesse mesmo contexto aqui que a vida de Pedro no altar é diferente. É porque o texto vai dizer que mesmo Pedro, estando preso em cárcere e tendo 4 escoltas de soldados, 16 soldados para guardar o homem, isso é uma cadeia que tem necessidade para um homem guardar 16 soldados e cada um à sua direita, e penetrando com grilhões em mãos, cadeias, ferros, trancafiados. A pergunta é que mesmo Pedro preso, o texto diz que ele estava guardado. Alguém já deu glória e entendeu? Mesmo Pedro preso, na agenda de Deus, Deus olhou para o homem: você está preso, mas para mim você está guardado. Quando nós pensamos que é o fim, para nós, para Deus, Ele diz, é o começo. Quando para nós pensamos que não tem solução, para Deus é a oportunidade de Ele mostrar o seu poder. Enquanto você pensa que a situação de cadeias, prisões, é o cenário de um fim, o texto diz, você está guardado, aleluia. Parece que isso não é compreendido pelo mundo afora. Parece que quando vê alguém cabisbaixa, alguém parado, diz, não conversa, não anda mais, não consegue mais seguir, pelo contrário, está só criando força como a águia, para dar um voo bem alto. O cenário do cristão é diferente de tudo. Por mais que ele dá um passo para trás, é para dar impulso, para dar um salto à frente. O cenário de Pedro não é só uma prisão, mas para Deus ele está guardado. Não é preso, não somente com milhões. O texto é tão sério que ele está guardado num cárcere, mas havia oração incessante a ele. Aí então o texto desce, e quando a oração, no verso 6, quando Herodes estava para apresentar naquela mesma noite, Pedro estava dormindo. E olha quem era Pedro, sanguinário, o temperamento dele não era muito bom, igual do Fabrício e do pastor Carlos. O temperamento dele era explosivo, espada. E o homem, para dormir, mostrou que o poder da oração consegue até acalmar, deixar tranquilo, fazer a pessoa descansar em meio às prisões. Sabe o que é interessante? É que a oração tem poder de acalmar, tem poder de deixar tranquilo, tem poder de dar um refrigério. E olha que Pedro, na prisão, a capacidade de ir dormir, mostrou que a oração, no momento da maior dificuldade, o melhor é orar, aleluia. E o esposo está bravo, ora, que Deus vai acalmar ele, aleluia. A dificuldade está difícil, ora, que o vendaval vai cessar. A oração consegue acalmar, consegue deixar o momento diferente, o clima outro. A oração conseguiu fazer Pedro dormir. E sabe o que é lindo nesse texto? É que a prisão é um cenário difícil, é um cenário que muitas vezes rouba a nossa paz. A prisão muitas vezes é a dificuldade das portas fechadas, o momento que parece que não tem solução. No nosso ponto de vista, é um cenário que deixa inquieto. A gente não fica ao ponto de dormir, de ter um sono reparador. Não, a gente fica pensando a noite toda. Mas receba essa palavra aí: não deixe as prisões roubar o teu sono.
Não deixa a dificuldade roubar a tua paz. Pega essa palavra, só se você quer, levante a mão. Descansa. Não deixa Herodes roubar a tua paz. Não deixa a dificuldade levar, aleluia. Descansa no Senhor. Não deixa a dificuldade do dia a dia deixar a tribulação tomar conta. Descansa no Senhor, porque a vida diante de Deus é capaz de fazer você descansar em meio à dificuldade. E isso foi com Pedro. Pedro descansou. Pedro dormiu tanto, que o cenário vai mudar. É nesse mesmo contexto aqui que Pedro está dormindo. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ao lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te, rapaz, depressa. Então Pedro se levantou, e o texto diz que as cadeias caíram. Olha para mim. Quando o anjo se apresenta, imagine Pedro no cenário dizendo: ele se apresentou por causa de mim. Só que o anjo não veio só por causa de Pedro. O anjo veio por causa da oração da igreja. Alguém já pegou ele? Só que o anjo não vai vir só por causa da oração da igreja, porque há um contexto aqui. Imagine o anjo descendo dizendo: eu estou aqui porque tem uma igreja que ora, mas antes da igreja orar, teve um que me deu a ordem. Então há um contexto. Para você ver anjo descer, primeiro precisa ter oração. E para ter anjo descer e a oração, precisa ter a ordenança de Deus. O anjo só desceu porque Deus o ordenou. E Deus só ordenou porque a igreja está orando. Aleluia. Você quer ver anjo? Você quer ver resposta? Então ora. E não há oração se não tiver igreja. Então a igreja, oração, Deus e anjo. Que é oração? Então a igreja precisa se erguer. Uma igreja levantada, uma igreja erguida, militante, que não para, aleluia. Ela ora, Deus ordena, anjo desce e ele chega até o milagre, aleluia. Eu não sei qual é o milagre que você está precisando, a situação do cenário, o local geográfico, mas Deus é poderoso quando a igreja se levanta em uma vida de altar, lá aonde ele está. Que Isaías, Oséias diz que o seu céu é o trono, a terra o estrado dos seus pés, a nuvem é o pó dos seus pés. Ele é capaz de dar ordem aos seus anjos e até o lugar do cenário que precisa e dizer: estou aqui, porque teve uma igreja que se levantou. E quem deu a ordem é aquele que é dono da oração. Eu estou aqui, aleluia, não só por causa de você, mas porque tem alguém que está orando. É nesse mesmo cenário que você veio, mas deixou alguém lá na sua casa, deixou alguém que muito ama, mas através de você, Deus é capaz de dar ordem. Não importa a região geográfica, ele alcança o cenário. Levante a mão para receber. Deus, por causa de você, envia, dá ordem, ordenança, aleluia. Aonde for, não importa, ele é capaz de chegar. Receba. Meu Deus, orar. O anjo se apresenta. Pedro está dormindo num cenário tão profundo que é preciso o anjo tocar em Pedro. Isso é lindo aqui. Pedro está tão descansado no Senhor. E pensa numa coisa, parece que Pedro sabia muito bem, é descansar no Senhor. Ele se lembra, não sei, mas quero contextualizar aqui. Pedro disse: eu já vi essa cena, só é um momento diferente do cenário. Eu estou na prisão, mas eu vi um dia o meu mestre no meio da tempestade, no meio do vendaval, quando o vento bateu e as ondas se agitaram, nós todos ficamos desesperados. Eu olhei para um lado, para o outro, e vi todos os meus companheiros desesperados. Mas quando eu olhei na polpa do barco, quem é que estava dormindo? O meu mestre, aleluia. Eu não vou fazer diferente, eu vou descansar, porque se ele descansou,
eu também vou fazer isso, aleluia. Então faça, aleluia, porque o mesmo cenário pode ser diferente, mas Jesus te ensinou a descansar. Descansa, porque Ele está no controle. Acalma a alma, refrigera-me, me leva para pasto verdejante, leva nas águas tranquilas, refrigera minha alma, porque o Senhor é meu Deus e meu baluarte, a quem eu confio. Eu não sei se você está desesperado, eu não sei se você está preocupado, mas eu quero te convidar a descansar. Eu sei que o ano que a gente está aguardando aí é algo que nós não sabemos, no meio do comércio, meio político, mas uma coisa eu sei, que meu Deus fez descansar. Nós estamos numa campanha, num propósito, diante do cenário desse propósito aqui, queremos colocar o maior contexto que Jesus nos deixou. Descansa quando a tempestade vier, porque basta só uma palavra para eu dar a ordem e Ele acalma. É nesse mesmo contexto que Pedro descansou, mas o descansar dele foi demais. Ele dormiu tanto, que precisou do cenário, mesmo o anjo descendo, clareando a cela onde ele estava. Pedro não se desperta, pastor Carlos, não se despertou. Pedro dormiu tanto que o anjo tocou nele. Levanta, rapaz, agora isso aqui é lindo, você vai dar glória. O anjo, quando toca em Pedro, o texto vai dizer: levanta-te e é depressa. A pergunta nesse texto aqui é o seguinte: no meu entendimento, primeiro era meu amigo, as cadeias cair para depois Pedro se levantar. Pedro estava cheio de algemas, grilhões, ferros, mas só que diz o texto que não caíram. Mas o anjo diz: levanta a si mesmo. Pedro está deitado, mas é com algema, mas mesmo assim o anjo diz: levanta. Aí é interessante, quando Pedro se levanta, pastor Carlos, o texto diz que as algemas caem. Pega essa palavra aí: levanta primeiro, que depois as algemas caem. Levanta primeiro, que depois os grilhões caem. Não, melhor, levante a mão para profetizar. Eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas o meu Deus te convida: levanta primeiro e deixa que os grilhões vai cair depois. Não está fácil, eu sei, é verdade, mas é nessa cabeça que depois o cenário dos grilhões vai cair. Eu te convido a levantar no Senhor, e você vai ver a dificuldade, as barreiras, os vendavais cessar. Não espere os grilhões se quebrar, não espere os grilhões sair. Se levante nesta noite, por mais que não pareça propício ao ambiente, mas Deus diz: levanta e é depressa. Quando ele levanta, o texto diz que os grilhões caíram. Seria lindo se primeiro os grilhões, mas o Deus me ensina dizendo: está difícil, mas se você se levantar em mim, você vai ver grilhões cair. Aleluia, Deus. Parece que a asma até passou. Aleluia. Eu te convido na noite de hoje levantar no Senhor. Aleluia. Eu sei que esse ano para muitos é um cenário de criações, aguardar projetos, mas Deus está dizendo: levanta. E o 2024, aleluia, você vai ver coisas caírem por terra. Você vai ver aquilo que estava na tua frente, barreiras, tudo aquilo que estava impedindo você, mas se mexe com esta palavra de fé, você vai se erguer. Pedro se levanta, só que Pedro só vai se levantar por uma coisa: pela palavra do anjo. Pedro só vai se levantar porque tem uma manifestação verbalizada, profética. Pedro só vai se erguer porque é uma voz que vai sussurrar no cenário da dificuldade. E pensa no segredo: é atender a palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra.
E pensa no cenário que Deus é poderoso quando Ele disse: haja luz e houve luz, haja separação e houve separação de água. Se você atentar para a palavra deste cenário, desta campanha, é suficiente, aleluia, para as coisas acontecerem na tua vida. Mas o primeiro segredo é: pegue a palavra, ouça a palavra e obedeça a palavra. Se você obedecer nesses dias de ministrações, aleluia, pegar esta palavra, aleluia, certamente coisas maravilhosas hão de acontecer. Porque uma palavra tem tanta força no Senhor, que é capaz de levantar mesmo os milhões, mesmo as cadeias, trazendo dificuldade para você se locomover, trazendo dificuldade para você se movimentar, mas é capaz de levantar mesmo assim. É nesse mesmo cenário que quando Pedro se levanta, as cadeias caem. Quando cai, o texto vai dizer: levanta e é depressa. Então as cadeias caíram da mão de Pedro. E disse o anjo: cinge-te, rapaz, e calça a sandália nos teus pés, e coloca a capa e me segue. Sabe o que é lindo nesse texto? E você vai dar mais uma glória. É que quando Herodes Agripa prendeu a Pedro, e o cenário de sandália nós conhecemos muito bem. Sabe o que é o cenário de sandália do filho pródigo? Ser filho. Sem sandália, escravo, desconhecido. No cenário de sandália, só quem calçava tinha filho, bem vestido. Quando o filho pródigo sai com o cabelo bem cortado, barba feita, que nem eu, que nem tenho, mas assim mesmo, sandália nos pés, anel na mão. Quando ele retorna descalço, cabelo grande, barba grande, ninguém reconheceu. É nesse mesmo cenário aqui que Herodes olhou quando prendeu a Pedro, lançou da prisão. Herodes olhou dizendo assim, mais ou menos: pastor Carlos, lá fora você é filho do Eterno, mas aqui dentro tu é escravo. Tira a sandália dos teus pés, porque aqui dentro tu não é filho, tu é escravo, e vai ser tratado como escravo. A primeira coisa, quando o anjo chega, diz: calça as sandálias, Pedro, porque o que Herodes disse para ti não é o que o céu disse para você. Calça as sandálias, porque tu não é escravo, tu é filho. Calça aí depressa, aleluia. Eu não sei o que o inimigo falou para você nessa dificuldade, mas uma coisa é que a tua vida está diante de Deus, e Deus está dizendo: tu não é escravo do adversário, tu não é escravo da luta, tu não é escravo do inimigo. Calça a sandália, cinge-te, porque tu é filho do Eterno. Eu já vi uma coisa: ex-esposo, ex-esposa, ex-marido, mas nunca eu vi ex-filho. Todo filho é sempre filho. Então Deus está dizendo: pega essa palavra, tu é filho. Não deixa a dificuldade te desamparar, desanimar. Não deixa a dificuldade tirar quem a tua essência é. Tu é filho. Eu sei que a luta está grande, mas tua vida está diante do altar de Deus. A tua vida está diante do Senhor. Eu não sei o que estão dizendo para você, eu não sei o que estão falando para você, mas o que Herodes está dizendo não é verdade a teu respeito. Não é verdade. Você é filho do Eterno. É por isso que o filho pródigo lá, quando saiu da casa do pai, foi apacentar porcos. A pergunta nesse texto é: quem troca um palácio para apacentar porcos? É quem não sabe a sua identidade. É porque todo filho que é filho foi feito para morar em palácio. Ovelha que é ovelha não foi feito para morar em chiqueiro. Ovelha que é ovelha foi feito para estar em parte verdejante, aleluia. É por isso que o filho disse: me levantar-me-ei e voltei com meu pai, porque na casa do meu pai não falta pão, não falta cuidado, aleluia. E o segredo é: fica perto de Deus, que a provisão nunca vai voltar. Perto de Deus. Você é filho, aleluia. Não importa o que estão dizendo a teu respeito, não importa como está sendo até o encerramento deste ano, mas uma coisa eu sei: que eu estou pregando para filhos, estou pregando para ovelha. Você não foi feito para morar em chiqueiro, você não foi feito para tirar a sandália dos pés, ainda que Herodes vem dizer
Mas vai chegar um cenário que Deus vai dizer: calça as sandálias e depressa. Pedro calça as sandálias. A pergunta nesse texto é que o anjo manda Pedro se levantar depressa. Eu tenho que encerrar, não vai dar para concluir, mas vamos deixar para a próxima. Pedro se levanta. A pergunta é: como é que Pedro ia achar a sandália? Parou para pensar? Num cenário de prisão como essa, sem luz, claridade, como é que Pedro ia achar a sandália? Então o texto é lindo, no seu perfeito vernáculo. Então, quando o anjo desceu e uma luz iluminou aquela prisão, sabe por quê? Quando o anjo desceu, meu guerreiro, ele clareou para Pedro achar a sandália. Pega essa palavra aí, mais uma vez, não me tome por enjoado. Levante a mão, deixa eu profetizar. Tudo aquilo que você perdeu no escuro, você encontrará no claro, aleluia. Tudo aquilo que você perdeu no escuro, Deus vai chegar a clarear e vai trazer de volta, aleluia. Não se preocupe, ainda que a escuridão, o medo, o vendaval venha se perder os valores, Deus vai chegar no cenário, vai clarear a tua história e você vai achar de novo. Receba em nome de Jesus. Ainda como levantar aí, recebe em nome de Jesus. Fica em pé, igreja. Não vai dar para me concluir tudo. Aleluia. O anjo clareou e não tinha necessidade para o anjo, mas para Pedro tinha, para achar aquilo que estava perdido. Iluminou, clareou. Pedro teve facilidade de achar diante de Deus, com a vida no altar. Aleluia. Pedro, nesse cenário aqui, e isso é lindo, o anjo vai dizer para Pedro: levanta depressa. Porque o anjo vai dizer para Pedro se despertar, acordar? É porque no verso 5, verso 6, quando Herodes estava para apresentar aquela mesma noite, Herodes ia matar, levar Pedro para a sentença. Só que Pedro não sabia. Herodes sabia, os soldados sabiam e o anjo sabia, reverendo. Só que o único que não sabia era Pedro. É por isso que o anjo diz: desperta-te, porque Herodes quer te matar. Desperta. Naquela mesma noite, o anjo chega e diz: acorda-te. Pega essa palavra. Tem muita gente que quer por destruição, e Deus está vindo aqui com esta palavra e diz: desperta. Porque tem alguém projetando com a tua vida. Desperta. Porque a tua casa está precisando de ti, varão, esposo. Desperta. Porque Herodes, nessa mesma noite, está maquinando, projetando contra a tua história. Mas é o cenário se despertar. Jonas não estava dormindo lá na popa do barco, perdão, lá no porão. O barco estava para se quebrar e Deus dormindo. E o anjo diz: desperta, porque Herodes quer te matar. Eu sei que no cenário de descansar, mas dormi demais. A casa quase para quebrar, os filhos quase para ir embora, a esposa passando por um momento difícil, e tem muita gente que está dormindo. Só que Deus vem dizendo assim: desperta, acorda, pega a tua casa, a tua família, leve para diante de Deus. Eu estou pregando com uma igreja que está fazendo isso. Antes de eu vir para cá, passei por muitas congregações, pouca gente, mas nunca cheguei num cenário como esse, de encontrar 3, 4 irmãos. Eu percebo que essa igreja aqui é uma igreja que tem a vida diante de Deus, a vida no altar do Senhor. E eu quero concluir nesse mesmo cenário. Herodes queria matar Pedro, e sabe o que o anjo vai dizer? Cinge-te, calça, pega a tua capa. E eu paro aqui. Como é que o cenário está difícil? Herodes vai para matar, o tempo está em cima da hora, pastor Carlos. E o anjo diz assim: te acalma, eu cheguei, veste, dá tempo. Nesse texto aqui,
Pedro vai se vestir, cingir, colocar a capa, demora, e o horário está quase no cenário de Pedro ser morto. Mas quando Deus chega, aleluia, você nunca vai estar tarde, atrasado. Quando Deus chegar, vai dar tempo de você se calçar, vai dar tempo de você se vestir. Pega essa palavra aí. Quando Deus chegar, ainda que o homem dá a palavra lá dizendo: você vai agora, os últimos momentos, aleluia, da sua vida, a porta vai se fechar, mas quando Deus chegar, Deus vai te acalma, dá uma passeada, vai cuidar um pouquinho da tua história, vai se arrumar, mulher. E olha que mulher demora, mas Deus vai chegar e diz: cuida, te arruma, toma banho, vai à casa, cuida do marido, porque quando Deus chega, o tempo para, dá tudo para fazer. E ainda mais, Pedro vai sair pela porta da frente. O tempo para nós é difícil, é em cima da hora, mas quando Deus chega, você nunca vai chegar tarde. Amém? Deixa eu fechar aqui para nós concluir. Pedro, quando chega diante do anjo, e o anjo tem duas missões: acordar Pedro e tirar Pedro da prisão. Quando o texto vai dizer que Pedro se ergue, se levanta, lá vai o anjo. E quando o anjo diz: segue-me, havia grilhões na porta da frente. Eles passaram pelas 4 sentinelas, 16 soldados, os 2 que estavam só à direita. Mas diz o texto, pastor Cláudio, quando eles chegaram ao portão de ferro e pisaram, o portão se abriu. Naquele tempo nem tinha porta automática, nem tinha ainda porta para abrir sozinho, só com a presença. Mas quando ele chegou, abriu sozinho, aleluia. Olha, pega essa palavra aí. O anjo disse: me segue e deixa que eu faça o resto. Quando ele pisou, as coisas se abriram, aleluia. Aí imagine Pedro olhando e diz: como é? No reino de Deus é assim, pisou e abriu, é tão fácil. Só que Pedro não sabia que as coisas, que quando Pedro pisou, não era por causa de Pedro, era pela presença que havia na vida de Pedro. Então imagine um anjo chegando e dizendo para Pedro, dizendo: Pedro, as coisas só se abrem com facilidade, é quando a pessoa tem a presença. Quem tem a presença é só pisar e as coisas vão se abrindo, aleluia. Grilhões caindo por terra. Sabe qual é o segredo? É uma vida diante do altar de Deus, é uma vida cheia da presença de Deus. Aí sabe o que acontece? É quando nós estamos cheios de Deus, com a vida no altar de Deus, é chegar, pisar, e as grilhões abrem, portões de ferros se abrem. Pega essa palavra aí, aleluia. Por mais que a gente, ainda que esteja na dificuldade, mas tanto com Deus, aleluia, o anjo abre, as coisas acontecem na condição da vontade de Deus. Mas precisa Deus estar na nossa história, precisa Deus estar na minha vida, aleluia. Porque se não tiver, as coisas param, fica estagnada, não se movimenta, não se locomove. Aí nós vamos pensar em parar. E o currículo acadêmico, a força do braço, a capacidade que eu tenho não é suficiente para as coisas de Deus acontecer. Foi assim que aconteceu lá em Refidim. E quando estava Josué no campo de batalha, ele tinha a espada em mãos, tinha um exército lá embaixo, tinha habilidade de comandante, mas a vitória que vinha é lá de Moisés com a mão erguida. Quando ele diz como é, não é aqui com a força do braço, nem a espada afiada, é ali no mundo espiritual. Então eu entendi: quem tem a presença de Deus, aleluia, grilhões não fica na minha frente, portão de ferro não fica na tua frente. Eu quero te convidar na noite de hoje, aleluia. E eu sei que você já está assim, a tua vida na presença de Deus. Ao encerramento desse ano, não sei o teu projeto, não sei qual é os teus sonhos, mas eu sei de uma coisa: que depois desse cenário, Pedro vai chegar até a casa de oração e vai bater. A Bíblia diz que quando ele bate, ninguém abre, mas ele insiste em bater. Espera aí, no primeiro cenário, as coisas se abriram sozinho, sem Pedro ir lá e abrir. Mas nessa porta aqui, a porta de madeira, é preciso Pedro bater para as coisas se abrir. Tem coisas que Deus vai fazer quando parecer impossível para nós, mas tem coisas que eu que devo fazer.
porque eu estou no pé do bate para entrar no cenário, para mostrar para quem estava orando. Perceba que não abriu sozinho, precisou Pedro bater. O que quer dizer isso, Fabrício? Projetos, os teus sonhos, isso cabe em você, aleluia. Deus vai fazer, é verdade, na tua vida diante de Deus, mas os teus projetos cabe você escrever, dizer: Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. E na noite de hoje, com a mão aí onde você está, segure no coração, aleluia. Eu quero ministrar. Eu sei que eu poderia chamar alguém aqui na frente, mas aí onde você está, eu quero ministrar a tua vida, aleluia. Eu não sei o cenário que você se encontra, mas eu sei de uma coisa que Deus diz: descansa em mim, descansa em mim, aleluia. Descansa e deixa que eu faça o resto. Não sei quem está dizendo a teu respeito, mas o que eu digo, aleluia, é o que basta para a tua história. Você não é o que as pessoas dizem o que você é. Você é o que você escolheu ser. E o que você escolheu ser é servo, filho do Altíssimo, do Emanuel, conselheiro, Deus forte, Pai do Eterno. É aquele que manda e desmanda, é aquele que tira e coloca da vida, é aquele que faz e desfaz. Na noite de hoje eu quero ministrar na tua história. Deus, abençoa esta vida, abençoa este cenário, em nome de Jesus, Senhor. A minha oração é essa, Senhor. Coloca nos teus filhos o descanso da alma, Senhor. Meu Deus, em meio à tribulação de Herodes não levar sua paz, de Herodes não levar o seu sono, de Herodes não levar, Senhor, o que é de mais precioso, Senhor, a comunhão, Senhor, mas faz ele descansar. E quando o Senhor chegar, as coisas ficarão claras, e você vai saber que certamente não era a espada de Herodes, era o que estava escrito no livro de Deus. O que está escrito no livro de Deus é que você vai vencer, passar 2023, avançar esta barreira, conquistar o impossível. A tua casa não há de ficar para trás. O que está escrito no livro de Deus: ninguém tira, desmanda, o que manda é Ele. Não há ninguém que possa colocar diante do projeto de Deus, dizer não, não faça assim. Pelo contrário, aquilo que Deus determinou está determinado. Não há espada, não há porvir, não há anjo, não há altura, não há profundidade que separa você do amor de Deus. Então eu te convido hoje, coloca a tua vida e descansa no Senhor, e deixa que Ele te conduz. Uma coisa é, só ouve a palavra e obedeça. E Ele diz: me segue e deixa que eu faça o resto, Pai. É assim que eu ministro, e essas bênçãos eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Derrama sobre este povo, derrama sobre esta igreja, derrama sobre este projeto, derrama sobre este sonho, derrama, Senhor, sobre este projeto, Senhor, em nome de Jesus. Isso a igreja recebe, dê um brado bem forte de glória a Deus e aleluia, e recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Mas antes de você sentar, profetiza para o teu irmão aí, diga: você não é o que Herodes disse, você é filho do Altíssimo, você não é o que o mundo diz, você é o que Deus estabeleceu, e você é povo eleito, nação santa, aleluia, povo de propriedade exclusiva dele, e que Deus o abençoe. E eu agradeço a oportunidade na vida do pastor Carlos. É uma honra para mim, muito grande, e pensa no peso para mim de estar aqui. Eu fiquei com medo da minha voz falhar, mas louvo a Deus por não ter falhado. Obrigado, igreja, por nos receber. Obrigado, pastor Carlos, ao ministério, porque não seria possível se não fosse a condição e a manifestação do vosso sim. Mas que Deus abençoe. Assim eu agradeço. Amém.